A obra já começa com vários demônios caminhando sobre a terra. E tem várias pessoas correndo, desesperadas pelas suas vidas. Enquanto isso, parece que tem uma pessoa falando de fundo. Eu não tenho talento. Eu vivi a minha vida toda empunhando uma espada. A gente vê mais cenas dos demônios perseguindo civis. Eu treinei com a espada a minha vida inteira. A gente vê que parecia ser uma mãe e seu filho quase sendo atacados por um demônio. Mas alguém os salva dilacerando completamente esse demônio. Mas houve um pico que eu nunca atingi. A gente vê essa lâmina enorme da espada que acabou de matar o demônio. E o dono da espada fala: esses caras irritantes. Nenhum de vocês, demônios, será poupado. O pináculo da espada. O grão-mestre da espada. E a gente vê que esse cara se chama Ray-Ban, o grão-mestre da espada. Eles estão se aproximando, todo mundo se prepara. Será que essa é a última tropa do Rei Demônio? E a gente vê vários tipos de heróis se aproximando, com diferentes classes, né, por assim dizer, entre aspas. E eles estão prontos pra confrontar os demônios. O Arquimago vai cuidar dos ataques aéreos, enquanto eu e a Lepenia a gente vai tomar conta de quem tá em terra. E a gente vê que o cara nem tem nome, ele só se chama Arquimago. E do lado dele tem outra grã-mestre da espada que se chama Lepenia. Aí também vem um velho careca bombado que se chama o Rei do Poder Valtas. E a gente vê que tem só um cara que chama Guerreiro, igual o Arquimago. Ele não tem nome, é só Guerreiro. E ele fala: enquanto isso eu vou me infiltrar lá no castelo do Rei Demônio e vou tentar fazer uma negociação pra ele se render. E aquela voz continua falando: heróis feitos para derrotar o Rei Demônio. Daí o Ray-Ban vira pra trás e fala com outra pessoa que tá na batalha: a segurança do chefe. Eu tô contando com você para ajudar os heróis discretamente. Ele pensa: o meu trabalho é guardar o castelo. Uma pessoa que silenciosamente ajuda os heróis atrás das cenas. E ele é o chefe imperial de segurança. E ele com esse semblante derrotado, muito tadinho. Vá sem preocupações. Aí o Ray-Ban só dá um sorrisinho pra ele. Daí ele sai correndo pro combate e fala: a gente vai tomar uma bebidinha no bar depois. E a gente já viu o exército demoníaco de novo. Mas a gente vê que a Lepenia sozinha tá levando um monte com a habilidade dela. Enquanto ela já tá derrubando todos esses demônios sozinha, o Valtas já vai pulando atrás dela. Esses demônios devem todos queimar. E com esse poder ele causa um impacto tão grande que levanta um monte de demônio, explode tudo pra todo lado. Enquanto isso, o Arquimago tá conjurando um ritual. E isso faz com que os demônios queimem, sem nem chance de fazer nada. E agora a gente vê o Ray-Ban, que tá lá na frente com vários demônios enfrentando ele. Só que ele ativa uma habilidade que os olhos dele ficam negros com as pupilas vermelhas. Ele já pula lá no alto com aquela espada enorme dele pra já finalizar os demônios. E quando ele acerta o chão, nossa, um monte deles voam. Enquanto isso, lá no castelo tem alguns demônios tentando invadir. E um dos guardas fala: capitão, é um demônio! Relaxem, eu cuido disso. Sim, capitão. A gente vê que esse cara realmente não é fraco. Ele consegue matar os dois demônios com um só corte. E o soldado fala: nossa, incrível. Nossa, ele é forte assim só com técnicas básicas dos espadachins imperiais. O que você tá olhando ainda? Mantenha a guarda alta. Capitão, toma cuidado! E quando ele olha pro lado, o demônio já tá colado no rosto dele. Mas a cena simplesmente muda pro castelo do Rei Demônio. E o Rei Demônio tá falando: guerreiro, essa é sua vitória. Esse é o meu destino. Então, tome a minha cabeça. Humanos, essa é sua vitória. Aproveitem a paz de espírito que conseguiram. E nisso, o guerreiro já prepara a espada e já finaliza o Rei Demônio ali mesmo. Depois já muda pra uma festança que só, os heróis passando na cidade. O pessoal jogando confete pra tudo quanto é lado, falando: eles conseguiram, até que enfim, vida longa ao Império. Daí o Valtas fala: é um dia bonito, mas eu não tô conseguindo achar o chefe de segurança. Aí o Ray-Ban fala: ele provavelmente não morreu. E a Lepenia fala: ele deve estar por aí, imerso no treinamento de espada dele, ou sei lá. Mas ele tá lá no fundo da multidão. E ele pensa: heróis, vocês merecem o respeito de todos do mundo. Meu trabalho foi o suficiente. Eu não sou um herói, e também não sou o grão-mestre da espada. Daí tive um tipo de chalé no meio do nada, assim, no meio das montanhas nevadas, não parece ter nada em volta. E a gente vê o nosso prota, que é o chefe de segurança, treinando no meio dessas montanhas. E ele pensa: talvez eu não tenha o talento natural pra ser um espadachim, mas eu amo lutar com a espada. Durante toda a minha vida eu empunhei uma espada. Até na minha juventude, durante os meus dias de academia ao lado de Ray-Ban, e depois que eu me juntei à guarda imperial. E a gente vê que de repente ele cospe sangue na neve. Ai, droga, eu sinto como se estivesse morrendo. Se eu tivesse tido essas feridas quando eu fosse jovem ainda, talvez elas tivessem sarado. Parece que minha hora chegou, não é? Se eu fosse pelo menos um herói que nem vocês, sem envelhecer, sem doenças. Mas infelizmente, conforme o tempo passa, eu vou ficando mais velho e fraco. Uma última vez, será que eu devo empunhar minha espada? E ele pega a espada e com todas as forças restantes que ele tem, ele faz um ataque com a espada. E esse ataque se torna um grande pilar de luz. E ele fica completamente abismado, completamente admirado com esse pilar de luz que ele fez. Esse é o status do humano que conseguiu atingir o pico da espada. A prova do
do grão-mestre da espada. E a gente se depara com esse pilar de energia. Eu me tornei um grão-mestre da espada. Eu nunca achei que isso aconteceria enquanto eu ainda estivesse vivo. E ele larga a espada dele e pensa, mas agora que eu consegui, qual é o ponto disso tudo? Eu sou um velho que vai morrer logo. De qualquer maneira, não foi uma vida ruim se tornar um grão-mestre da espada antes de morrer. Mas de repente ele abre os olhos. Ele olha pras mãos dele e parece que ele tá deitado numa cama. O que é esse lugar? Isso aqui é o além? E ele se olha no espelho e percebe que tá bem mais jovem. Quem é esse? E onde é que eu tô? A gente vê que ele parece ser uma cidade grande, uma cidade imperial. Eu reencarnei no corpo dessa criança? O castelo no território de Ayla, que o que eu servi durante anos e anos da minha vida. De todos os lugares pra reencarnar foi justamente aqui. Deixando isso de lado, eu preciso descobrir de quem é esse corpo que eu tô. Mas ele para um pouco pra admirar uma mulher que tava treinando na frente dele. Ele pensa, treinamento de espada. E a gente vê que é uma mulher de cabelos ruivos com uma espada de madeira treinando. Ruivos não, né? Vermelhos. Quem que é essa? Será que é a filha do Lorde? Eu não lembro de nenhuma criança assim na minha vida passada. Só que ele passa a prestar atenção na espada. Ele fala, essa técnica. A técnica de espada que faz você se mover como se fosse uma cobra. Eu conheço essa técnica. Não foi a técnica criada por aquele cara? A técnica é difícil. Ela parece ser bem talentosa. Daí a garota repara que ele tá ali. E ela fala, você acordou, Asher? Você vai só ficar parado aí enquanto os outros já estão praticando? Asher? Tá. Então meu nome é Asher. Essa é a técnica de espada da Revenia, certo? Olhando para suas habilidades, você deve ter praticado continuamente pelos últimos 4 ou 5 anos. E ela fala, o quê? De qualquer maneira, a sua lâmina ainda tá um pouquinho instável. Tenta relaxar sua pegada e tenta deixar o movimento de corte um pouco mais devagar. E ela só arremessa a espada de madeira na cabeça dele. Ei, por que você tá falando tão casualmente comigo assim, hein? Você não deveria respeitar um pouco mais a sua empregadora, não? Você tem que me chamar de Lady Leica, entendido? Desculpa, Lady Leica. E aí pensa, então ela é minha empregadora, não minha irmã mais nova? De qualquer maneira, Asher, você não dormiu o suficiente? Hoje você parece meio desligado, sabe? E pra alguém que nunca empunhou uma espada, por que você de repente veio aqui? De qualquer maneira, como você sabe sobre a técnica do herói, hein? O quanto você sabe sobre essa técnica? Eu posso dar uma olhada? Se você não fizer direito, você vai estar em problemas. E ele pensa, droga, eu já arrumei uma confusão. Eu não acredito que eu fui atrevido o suficiente pra tentar ensinar a Lady desse castelo. Mas ele só vai, destemido, em direção ao boneco de treino com a espadinha de madeira. Eu acho que meus antigos hábitos de ser bem ranzinza com os meus subordinados quando eu era chefe de tática acabaram me ferrando agora, viu? De qualquer maneira, esse sentimento parece que ainda tem um bom sentido com a espada. Agora eu realmente me sinto vivo. E ele já fica na postura pra usar a técnica dele. A Leica olha, fica meio confusa com isso. Essa aí não é a postura da técnica imperial de espada? Pra começar, onde você aprendeu isso? Você parece mais sério do que nos outros dias, hein? Mas o nosso prota nem responde, nem pisca, nem olha pra ela, ele tá concentrado. E ele pensa, me perguntando onde eu aprendi isso? Eu empunhei uma espada por 70 anos, sua pirralha. Eu estava empunhando uma espada até no meu último suspiro. E ele realiza um ataque muito potente com a espada dele. Um golpe na vertical que com certeza corta qualquer coisa. A Leica é até jogada pra trás com isso. De qualquer maneira, ter um corpo jovem assim é muito bom. Esse corpo é leve e cheio de energia. E ele continua fazendo vários cortes em X agora. Só que nisso ele nem tava no boneco de treino ainda. Ele tava só mostrando a postura dele. Parece realmente que eu consigo voar agora. E ele já vai correndo na direção do boneco de treino. E com um só corte cruzado, ele fatia completamente o boneco. Ele despedaça ele. E a Leica, olhando pra isso, fica em choque completo. Incrível! Asher, você... E ele pensa, eu não consigo me controlar segurando uma espada, né? Acho que eu deveria me controlar pra não sair cortando tudo à minha volta. E quando a gente vê, tem uma cratera no chão. Ele destruiu o pátio inteiro. E ele vai na direção da Leica e fala, me desculpe. Sem chance! Essa é a técnica da espada imperial. É o estilo de espada que foi padronizado no Império. Como que você, com uma técnica tão básica e padronizada como essa, conseguiu atingir essa velocidade e esse nível de destruição? Só que, tipo, o cara não tava nem prestando atenção. E a moça fala, Asher! E ela pega na mão dele e fala, isso é tão legal, Asher. Ela já fica toda vermelhinha falando isso. Agora que eu vi você usando a espada, eu percebi que você tem um grande talento. Por que você tava escondendo essa sua habilidade o tempo todo? Asher, sinceramente, até agora, eu achei que você só era um estúpido e inútil, mas eu tava errado.
nada. E ela fala isso com uma carinha muito fofa, tipo, esculachando completamente o cara. E o nosso prota pensa, que tipo de pessoa esse tal de Asher era, hein? Obrigado, senhora, você me lisonjeia. Eu só sei um pouquinho. E ela pensa, isso não é verdade, ele sabe muito mais do que só um pouquinho. E em contrapartida ele pensa, eu tenho certeza que minha cara tá vermelha agora. Certo, mas parando pra pensar, por que você não me disse isso antes? Tá, como é que você falou pra fazer? Devagar, é isso? Mas o nosso prota pensa, o que é esse som? Daí do nada chega um cara com uma roupa bem chique, toda condecorada, parece militar mesmo. E ele fala, senhorita Leica, o que você tava fazendo com o Asher agora há pouco, hein? E ela fala, irmão Luke, e você, Asher? Já que você tá acordado, por que você não foi lá pra fora pra cortar uma lenha ou fazer algo útil? Como você ousa falar com alguém da minha família? Ainda mais falando dessa maneira atrevida. É melhor você se lembrar, seu pedaço de lixo. E você é só um plebeuzinho normal, e nós somos nobres. Me desculpe, jovem mestre Luke. E o nosso prota pensa, pelo amor de Deus, parece que eu encontrei o Rude do jovem mestre, né? De qualquer maneira, por que você tá segurando a espada da Leica? Você pretende aprender a nossa nobre técnica? Daí a Leica começa a falar, não, irmão, não é isso. Fique quieta, Leica. De qualquer maneira, eu penso que esse é o tempo perfeito pra isso, na verdade. Bem que eu tava precisando de um parceiro de treino. Se você durar no mínimo 1 minuto contra mim, Asher, eu vou admitir suas habilidades. Vamos te colocar à prova. Eu espero que vocês tenham gostado dessa voz que eu tô fazendo pra ele, mais requintada, assim, bem, uma pessoa bem egoísta mesmo, bem confiante de si mesmo, assim, sabe? Uma pessoa bem babaca. E a Leica, obviamente, fica bem assustada com isso e fala, não, irmão, para com isso. Não se preocupe, Leica. Eu não vou matá-lo. E ela pensa consigo mesma, na verdade, eu não acho que é isso não. Eu não sei se você consegue matar ele, na verdade. Enquanto isso, o Proto tá muito nervoso. Eu não sei se é porque ele vai lutar com o Nobre, não sei se é porque ele arrumou problema com o Nobre. Mas, na verdade, ele tá nervoso de puto mesmo, entre aspas, né? Ele fala, nossa, a postura desse cara não tá nem um pouco correta pra uma luta de espada básica. Mas que pirralhinho maluco. Como é que uma lady como essa pode ter um irmão tão desonrado desse jeito? E, gente, parando pra analisar, vendo da perspectiva do nosso prota, faz bastante sentido, né? Porque ele foi um guerreiro muito honrado, né, na vida passada dele. Tipo, ainda vendo da perspectiva de um cara que realmente sabe do que ele tá falando e tá vendo, tipo, olha esse otário tentando lutar com uma espada, olha que otário fazendo essa postura bosta. E ele pensa, eu acho que eu deveria derrubar ele o mais cedo possível pra evitar mais problemas. Se prepare, Asher. E o Luke vai pra cima do nosso prota que tá com a postura certa. Mas no frame seguinte, a única coisa que a gente vê é a espada do Luke rodando no ar e ela cai do lado do pezinho dele. E o nosso prota pensa, não foi tão fácil assim, perder de propósito, sabe? Então acho que eu acabei ganhando, né? Só que além disso, a gente vê sangue caindo nos pés do Luke. E a gente vê que ele tem um cortezinho no rosto que tá sangrando. E o nosso prota tá tipo, meu Deus, o que eu fiz? Daí o Luke, ele singelamente pega o sangue que tá caindo do rosto dele. Sangue? Daí ele fica muito enojado ou com medo, sei lá, olhando pra esse sangue. E ele dá um grito tão alto que dá pra ouvir do reino inteiro. E o prota pensa, eu não acredito que um mero empregado acabou de machucar o Lorde dele. Enquanto isso, no castelo do Lorde Airak, a gente tá ouvindo o Luke falando, por favor, punam o Asher severamente. Um servo como ele ousou machucar o seu próprio mestre. E no caso a gente vê o Lorde e a esposa do Lorde sentados vendo tudo isso. E pela minha surpresa, eu, o nobre herdeiro da família Albarok, não podemos mais tolerar as ações do Asher que tiram a nobreza e trazem desgraça. Daí o Lorde simplesmente fala, Asher. Sim, Lorde. É verdade o que o Luke disse? E o nosso prota pensa, Barok, você se tornou um Lorde. 40 anos atrás, na minha vida passada, na época que eu estava sendo apontado para ser o próximo capitão da guarda, eu me lembro dele indo visitar a guarda. Então, parece que 20 anos se passaram desde que eu morri. Asher, nós te tratamos como nossa própria criança todo esse tempo. Apesar de todos os erros que você cometeu, nós deixamos você ficar no castelo como nosso empregado. Mas dessa vez você cruzou muito a linha. Você merece uma punição gravíssima. Mas considerando a afeição que temos por você, vamos ser clementes. Deixe o nosso território imediatamente. A rainha já fica assustada com isso e fala, querido, pense bem. Fique quieta, mulher. Nós já suportamos ele muito por sua causa, mas eu não posso desculpar isso. E parece que a rainha tá bem inconsolável com isso. Ela vai ficar bem triste pelo Asher. Como podemos continuar mostrando afeição para essa criança ingrata que não reconhece
reconhece a graça que tem. Asher, você tá com sorte que você vai ser só expulso daqui com boa saúde. Mas a Leica não deixa barato não e se interpõe no meio do assunto. Ela fala, não, quem tá errado é o meu irmão. O Asher não fez nada de errado, deixa ele. Agora tá falando Reika, gente. Será que antes era tipo uma tradução japonesa que tava Leica? Agora estão falando Reika. Bom, quando tiver escrito Reika, eu vou falar Reika. Quando tiver escrito Leica, eu vou falar Leica. Mas agora na obra tá escrito Reika. Mas ela continua falando, se impondo. E ele se machucou com a própria espada e quando tentava acertar o Asher só tava me ensinando uma técnica de espada. O meu irmão ser um péssimo espadachim, que é uma desgraça pra nossa nobreza. E o Luke tá lá arranjando os dentes. Ai, você, sua desgraçada. E essas palavras da Reika realmente chamam a atenção do Lorde e da esposa. O Asher? Te ensinando técnicas de espadachim? É a primeira vez que eu ouço sobre isso, Reika. É isso mesmo. Na verdade, o Asher tem um alto nível da técnica imperial. E pra estender nossa conversa, é por isso que eu quero ele como meu mentor. O Asher mudou, pai. Ele está sinceramente comprometido com o treino agora. E o Luke ri disso, né? Ele fala, você quer aprender técnica de espada com o Asher, que mal segura uma espada na vida? E não só isso, mas também a técnica imperial. Ah, faça-me o favor, Reika. O que há com a sua cabeça? Mas a Reika continua firme no que ela tá dizendo. Eu testemunhei as técnicas do Asher com os meus próprios olhos. Se você não acredita, deixa ele demonstrar as habilidades dele diretamente. Enquanto isso, o Lorde tá pensando consigo mesmo. Eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui. Charon. E Charon é o cavaleiro que tá do lado dele. Sim, meu Lorde. Teste as habilidades do Asher. E a rainha fica assustada, né? Ah, querido, eu acho que o Charon é um pouco demais pra ele. Não se preocupe, é meramente uma avaliação. Enquanto isso, o Lorde tá pensando, Asher, eu não sei que truque você usou pra de repente saber usar a espada e também pra enfeitiçar minha filha dessa maneira. Mas se isso for verdade, eu vou fazer você sair rastejando desse castelo quase morto. E a nossa prota pensa, isso tá saindo um pouco do controle. Pegue sua espada, Asher. Se você aguentar mais de 5 minutos contra o Charon, eu vou admitir suas habilidades. E a gente vê que os dois estão lá mesmo, lá de frente pro Lorde, lá no tapete mesmo, os dois em postura de combate. Enquanto isso, o Charon tá pensando, Asher, você ousou tentar ensinar a lei de Reika? Você é mesmo um insolente. Em frente a Lorde Benésia? Eu não tenho intenção de fazer facinho pra você. Eu vou acabar com a tua raça e tirar do território. Aqui vou eu, Asher. E ele vai correndo na direção do nosso prota. E o Asher ainda tá meio nervoso, não sabendo muito o que fazer nessa situação ainda. Mas de qualquer maneira ele consegue cruzar espadas com o Charon. E a Reika pensa, se o que eu vi está certo, você definitivamente consegue lutar contra o Charon. Enquanto isso, no combate, o Charon fala, você tá tremendo, Asher. Você acha que ser um espadachim é fácil? Deixe-me ensinar uma lição pra você. E ele tenta fazer um corte na diagonal pra pegar o nosso protagonista, com muita força mesmo. Só que o Asher consegue defender esse ataque. E o Charon pensa, você nem masterizou o básico da espada. Falando sobre ser um espadachim? Insolente. E ele vai muito ofensivo pra cima do Asher, usando várias habilidades com muita potência pra cima dele. Mas o Asher continua na defensiva, continua conseguindo se defender. Mas ele ainda tá um pouco nervoso de estar nessa situação. E o Charon pensa, você ainda é fraco, seu arrogante. Como ousa manchar o nome dos espadachins? Mas o nosso prota, simplesmente com um semblante intacto, sem nenhuma expressão no rosto, continua aguentando o tranco. E o Lorde fala, eu acho que enfrentar o Charon é demais pra ele. E a Reika pensa, não, isso não tá certo. E o Luke fala, boa, Charon. Como esperado do maior disciplino da Academia Imperial, você realmente merece ser o comandante de espadachins de elite. Não tem nenhum jeito do Asher ganhar de Charon, um dos melhores do Império. Mas o Asher só dá um sorrisinho. E só porque o prota tá abaixado, o Charon pensa, tão fraco e patético. Lembre bem dessa diferença entre eu e você. E ele se sente todo orgulhoso por ter derrotado, entre aspas, o Asher. Veja como um verdadeiro espadachim se parece. Daí o nosso prota vai se levantando e ele fala, Charon, foi uma performance bonitinha até. Foi bem adorável de se ver. Mas você é realmente de elite, Charon? E o Charon fica nervoso com isso. Ele, o que você tá falando? E o prota fala, eu vou te relembrar do que você acabou de falar. Você realmente acha que a posição de comandante dos cavaleiros não é pra se levar a sério? Agora eu que vou te ensinar uma lição. E ele dá aquele mesmo golpe vertical que ele deu algumas cenas antes e derruba o Charon muito facilmente. O Charon é arremessado pra trás e bate numa das pilastras do castelo. Todo mundo fica em choque com isso, até mesmo os lords. E o Charon pensa, que isso, tão de repente? Eu mal acertei você, Charon, e você nem conseguiu bloquear, mas que patético. Se levanta e pega sua espada como um bom soldado de elite. E o nosso prota pensa, é por causa dessa era de paz, sem demônios ou guerras, que muitos homens fracos foram criados. E eles precisam ser corrigidos. Precisam aprender a disciplina
disciplina militar. E a gente vê a cena agora muito imponente do nosso prota sobre o Charon. É isso, Charon? Você, o chefe de um império, a cabeça dos templários desse território, vai cair pras mãos de um civil? Isso faz o Charon ficar puto. Ele fala, seu bastardo! Ele pega a espada dele de novo. E ele parte pra cima, falando, como é que um civil pode me derrotar? E ele tenta fazer aquele ataque na diagonal, igual o prota faz. Só que, obviamente, nosso prota esquiva disso facilmente. Ele nem precisou bloquear com a espada. E ele só fala, muito devagar. E ele já prepara um socão mesmo. Nossa, e dá uma baita de uma moca na cabeça do Charon. E todo mundo fica espantado com isso que acabou de acontecer. Porque não foi só uma moca, saiu uma energia muito poderosa em volta do Escher. Isso rachou completamente o chão, destruiu o piso inteiro. E quando ele termina esse ataque, o Charon tá todo ferrado no chão, não conseguindo nem levantar. E ele pensa, mas que vergonha, hein, Charon? É, de fato, eu tô parecendo um velho ranzinza falando sobre os velhos tempos. No meu tempo, não só um comandante era melhor do que você. Qualquer um dos soldados que eu treinei era incomparavelmente melhor do que você. Incontáveis soldados treinados rigorosamente, centenas, até milhares deles super treinados não conseguiram fazer nada contra os demônios. A gente vê uma cena dele no campo de batalha, vendo todos os soldados mortos. Agora estamos numa era sem guerras ou sem demônios. Sempre deve ter mão firme, nunca deve ser fraco desse jeito. De repente, vários outros guardas cercam o Escher. E o Lorde se levanta, ele parece estar possesso com alguma coisa. E ele fala, quem é você? Você não é o Escher que a gente conhece. Quem é você? Responda imediatamente. Aí ele pensa, dúvida, medo... O que será que eu falo pra você acreditar no que eu tô prestes a dizer, hein? E ele simplesmente fala, eu perdi a memória. Perdeu sua memória? Sim, eu acordei essa manhã e não consegui me lembrar de nada. Eu não sei quem eu era, nem quem você é. Tudo que resta em minha mente é a minha habilidade com a espada. Eu pensei que usando uma espada faria eu recuperar melhor minhas memórias. Mas eu continuo com esse vazio dentro de mim. Daí ele larga a espada no chão e fala, de qualquer maneira, eu acabei de ferir o chefe. Daí ele ajoelha no chão e fala, eu irei aceitar minha punição. Todo mundo só vê isso em silêncio, né? Ninguém fala nada por um tempo. E mais tarde, nesse mesmo castelo, o nosso prota tem uma das torres que pareceu o quarto dele. Ele fala, eu preciso de tempo pra organizar meus pensamentos. Até lá, eu não vou deixar o meu quarto. Mas ele repara que a espada ainda tá com ele. Enquanto isso, a Reika tá levando um lanchinho pra ele. E ela pensa, o Escher mudou muito. É como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. E ela pensa, até ontem ele não tava assim. Ele nunca segurou uma espada antes e se comportava de uma maneira muito vulgar. Resumindo, o moleque era um pé no saco. O Escher foi o filho adotivo da mãe dela. Antes da Reika e do Luke nascerem, ela encontrou o Escher abandonado lá de fora do castelo. Na época, ela estava muito triste, muito deprimida por não ter nenhuma criança. Então ela criou o Escher como se fosse o filho dela, sem ajuda nenhuma das criadas. E desde que eles dois, no caso a Reika e o Luke, nasceram, o Escher e ela eram como família. Mas conforme o tempo foi passando, a relação foi declinando cada vez mais. E obviamente ele era o favorito da mãe. Ela mostrava muito amor e obsessão pelo Escher. Graças aos esforços da mãe dela, ele cresceu separado. E o comportamento dele estava causando problemas. Tantos problemas que ele quase foi expulso do castelo. Mas graças aos esforços da mãe, ele conseguiu ficar no castelo, mas com a condição de que ele tinha que trabalhar como empregado. E obviamente a Reika ficava muito triste com essa situação toda. E ela pensa que de fato, ele foi uma criança muito patética. Mas tão de repente assim, ele simplesmente mudou completamente. O jeito que ele fala, seu comportamento, personalidade, tudo mudou. Ele é como se fosse um grão-mestre da espada que treinou por anos pra chegar nesse nível. E ele bate na porta do Escher e fala, Escher, sou eu. Eu trouxe uma comida pra você. E ela vai abrir na porta e pergunta, você tá aí ainda? E quando ela já percebe o que tá acontecendo, ela vê que o Escher tá com a espada de madeira na direção dela com um olhar muito amedrontador. E ela pergunta, Escher? Nisso ela acaba derrubando tudo, os pratos, copo, a comida. E ela fica no chão tremendo de medo. E ele fala, senhorita Leika, me desculpa. Eu vi que tinha uma espada aqui, então eu decidi treinar um pouco. E ela fala, treinamento de espada? E ela ainda tá no chão, muito amedrontada. E um pouquinho mais tarde, nessa mesma noite, a gente vê que a Leika tá sentada na cama enquanto observa ele treinando um pouco. Enquanto isso, a Leika tá pensando, nossa, ele realmente tá obcecado com esse negócio de espada. Lá ele. Ele é como se fosse um fanático. Do nada o Escher fala, senhorita Leika? E ela fala, sim. Ela tava meio perdida nos pensamentos e voltou à realidade agora. E ele pergunta, que tipo de pessoa eu era antes? Bom, julgando pelo comportamento que o Luke e o Lorde tiveram, eu acho que eu não era muito favorável pra eles, né? Ela fica meio nervosa, ela pensa. Ela fala, mesmo sem pensar muito, você não era uma criança boa. Exceto por minha mãe, o povo da família, do castelo. Ninguém gosta nem um pouco de você. Arrumando problemas por aí, destruindo, invadindo propriedade. Era
era isso e muito mais o que você fazia pela cidade. E nosso prota pensa, acho que eu cruzei a linha. Até mesmo um servente lembra do rosto do seu mestre. Então, por que você tá conversando tão calmamente assim comigo, hein, Leica? Mas ela só fala, por que eu te desprezaria? Porque você perdeu suas memórias? Honestamente, isso não é da minha conta. Se as coisas estão mudando pra melhor, eu não vou pensar muito nisso. De qualquer maneira, você teve uma grande melhora de comportamento, então, por favor, cuida bem de mim, tá? E ele também se perde nos pensamentos. Ele pensa, sem desprezo, sem indiferença. E de repente alguém na porta fala, tudo bem eu entrar? E a gente vê que é a Lorde Benécia. E o Asher pensa, é a esposa do Labrock. Como é que é o nome dela? Benécia, né? E ele ajoelha na frente dela e fala, Lady Benécia, aqui devo esse prazer. Só que ela só toca no rosto dele singelamente e fala, você não deve ser tão formal assim comigo. Deixando de lado o que aconteceu, eu que te criei. Fale como você sempre falou. Me chame de mãe. E ela pensa, é verdade, você perdeu suas memórias. Como você vai se lembrar que eu sou sua mãe? E ele fala, o Asher que você conhece, eu não sou mais uma criança. E a Benécia pensa, é verdade, ele não é o Asher que eu conheço. E ele fala, seu rosto, seu nome, tudo, eu esqueci tudo. Pra mim você é uma estranha. Só que ela só dá um abraço nele. E ela fala, eu fui quem te encontrou aqui. Quando eu tava nos meus 20 anos, eu ainda não tinha produzido um herdeiro. Nesses dias eu estava cheia de culpa e dúvidas sobre mim mesmo, inseguranças. E eu te achei abandonado fora das muralhas do castelo. Quando eu segurei você em meus braços e vi o seu sorriso, meu mundo mudou completamente. Mesmo com os outros se opondo a isso, eu criei você com muito amor e carinho. Mesmo se você me considerar uma estranha, não tem problema nisso. Porque você é minha criança. Eu te criei com amor como se fosse meu filho. E o prota pensa consigo mesmo, nesse corpo, Asher, será que eu posso começar de novo? Me tornar alguém de verdade? Para ela ser tão indiferente e despreocupada assim comigo, o Asher de verdade não era nada pra você, né? Isso é meio triste, mas... E ele fala, eu entendo, mãe. Enquanto isso, no escritório do Lorde, tem alguém falando, demônio? O Asher? E o Caron fala, não, com certeza não. E o Lorde fala, não, isso é uma decisão muito precipitada. Demônios desapareceram um longo tempo atrás. Mesmo se houvesse um demônio em algum lugar, não tem como ele ter ligação com o Asher. Se tem um demônio por aqui, ele provavelmente está infiltrado onde os lordes e os nobres estão. Não tem motivo para eles quererem um corpo de uma pessoa tão comum quanto ele. Mas para uma criança derrotar um soldado de elite assim como Caron... E a gente vê o Caron todo ferrado, todo lascado, ele fica até em silêncio depois de ouvir isso. Sem mencionar que uma pessoa extremamente excepcional como a Leica tá seguindo os passos dele. E de repente alguém fala, você está tendo uma conversa interessante. E quando eles olham pro lado, tem alguém sentado na janela. E é um cara com uma armadura e uma grande espada. E o Lorde pergunta, quem é você? E o Caron já vai pra cima com a espada dele. E o Caron pensa, ele não vai ter reação? E quando ele vai encostar a espada nesse cara, o cara simplesmente segura a espada com 2 dedinhos. E ele fala, você não é tão ruim assim. Parece uma habilidade sólida. Você daria um bom escudeiro. E o Lorde fica em choque com isso. E o cara simplesmente fala, Labrock. E arremessa o Caron pra longe. O Luke, né, que é um cagão, já fica todo assustado com isso. O Caron tá apanhando de novo, nada de surpresa. E ele pensa, droga, eu tô assim de novo. E o guerreiro que saiu da janela fala, que vergonha. Se você fosse um pouquinho mais novo, conseguiria até lutar. Eu não tô certo, Labrock? E o Labrock fala, todo nervoso. De qualquer maneira, ele é o meu cavaleiro. Você tá exagerando um pouco. E quando o Caron também percebe quem é, ele fica muito extasiado. E o Lorde começa a receber ele mais cordialmente. Já fazem 20 anos. Seja bem-vindo à minha casa. Aquele que atingiu o pináculo da espada. Raiban Esther. E por onde você esteve, majestade? Já se passaram, 20 anos. Eu achei que você tava com certeza morto. E os outros dois já até ajoelharam por causa do respeito, né? O Raiban só fala, eu tinha algo pra investigar. Eu viajei para o fim do continente, para o fim do horizonte desse mundo. E a gente vê uma cena bem cabulosa, com vários dragões voando nos céus, uma tempestade rolando. A gente vê até um rosto maligno nos céus. Mas eu ainda não descobri tudo que eu tinha pra descobrir. De qualquer maneira, teve uma criança que derrotou o cavaleiro que guarda Labrock. E o Caron, todo envergonhado disso, fala, sim. E o Lorde fala, de qualquer maneira, foi uma pessoa muito comum, que nunca pegou numa espada, propriamente. Deve ser uma pessoa com muito talento, então. Me fala um pouquinho mais. E no dia seguinte, bem cedinho, o Asher e a Leica já estavam treinando. E ele fala, vem, pode me acertar com toda a sua força. Tá realmente tudo bem se eu fizer isso? Asher, você nem tem uma espada nas mãos. Esse treinamento não é sobre espada. É um treinamento pra combate real, mesmo antes de você sacar sua espada. Deixe-me demonstrar. Me ataque com a intenção de que você quer fincar essa espada no meu peito. E ele pensa, pra alguém que mal conseguiu ficar dentro do castelo,
A Lady Leika pediu pra ser minha discípula. Eu recusei, por conta da nossa diferença de status. Mas a determinação dela foi o suficiente pra mudar minha cabeça. E a gente vê a Leika tá tremendo, mas ela ataca e vai pra cima do nosso prota. E conforme ela vai tentando acertar ele vai desviando só no passinho. E o prota pensa, ela tá usando a esgrima heróica. Ela certamente tem talento e tem umas habilidades bem decentes, mas ela ainda é fraca. E ele pega firme o pulso dela e ele arremessa ela pro lado. E ele pensa, os movimentos dela vêm direto de um livro. Quando ela bate na parede, ela fica toda ferrada, mas o Escher ajuda ela a levantar. Minha Lady, você é forte, mas isso é o máximo que somente um espadachim pode chegar. O combate de verdade é uma história completamente diferente. E ele pensa, quais são as chances de pessoas somente talentosas sobreviverem no campo de batalha? Eu vi diversas pessoas no campo de batalha morrendo porque se superestimaram. Antes de se tornar um espadachim, Lady Leika, você precisa treinar o seu corpo e mente. E quem é você, hein? É como se você tivesse uma experiência de guerra. Só tô te dando um pouco de senso comum pra entender que esgrima e o combate de verdade são bem diferentes. E ele fala isso torcendo o braço dela. Isso que você tá fazendo agora não é esgrima. Você deve abandonar sua fé na esgrima. Só possuir habilidades com a espada não vai te salvar num combate de verdade. O que você precisa agora, minha Lady, é da aplicação da esgrima e como controlar suas emoções. Você nunca deve perder sua frieza e compostura em frente a um oponente. Você precisa ter a mente fria para conseguir balançar a sua espada como você quiser e sobrepujar os inimigos com seu poder. E ela sentada vendo esse ataque dele, eu não consigo achar nenhuma brecha, nem nenhum erro nesse ataque. Eu vou te ensinar técnicas de combate que se aplicam na vida real. Que bom, Escher, então vamos treinar propriamente agora. Nisso eles ficaram treinando até o sol se pôr. E a Leika tá muito cansada e fala, eu acho que eu vou colapsar daqui a pouco. Escher, aquele cara, ele não sabe o significado de moderado, né? Não importa o que, ele faz uma Lady se esforçar tanto assim. E ele não perdeu nenhuma vez, quanta energia ele tem. Mas eu sinto como se estivesse mais forte em um só dia. E do nada o Luke aparece chamando pela Leika. Você estava brincando com aquele rapaz, o Escher? Brincando? Eu tava treinando. Treinando nada. Você vai começar a treinar como um homem agora? Penso que você quiser. Olha suas maneiras, irmãzinha. Você está envergonhando a dignidade de um nobre. Você é uma nobre e ele é só um civil. Nobres têm que mostrar somente generosidade a eles, não aprender alguma coisa dele. Mas ela saca a espada e aponta pro Luke, que fica todo cagado de medo. Você pode calar a boca, por favor? Você por acaso vai me acertar? Eu, o herdeiro do Lorde? Se você me acertar, você não vai acabar bem pra você. Eu não me importo mesmo. Uma filha tentando acertar o filho mais velho. Isso é bem difícil de se ver, de fato. Me desculpe por mostrar tal comportamento dos meus filhos. Leika, eu deixei o Escher se safar, mas não machuque o Luke mais do que aquilo. Sim, pai, me desculpe. E ela pensa, mas deixando isso de lado, quem que é esse homem? É um tio meu? Que família interessante. E ela pensa, tem algo extraordinário sobre ele. E o Luke faz uma reverência e fala, grão-mestre Ray-Ban. E ela pensa, um grão-mestre da espada aqui? Eu sou Luke Halvark, o herdeiro da grande família Halvark. E a Leika pensa consigo mesmo, o pináculo da espada, respeitado por posição e ranking. E existem somente 10 desses super-humanos pelo império todo. Como um espadachim, eu sempre admirei muito o seu trabalho e os seus feitos heróicos, Sr. Ray-Ban. Eu gostaria de me tornar seu discípulo. E ele pensa, Leika, falando de mestres e rankings, eu vou estar muito à sua frente. Somente um mestre da espada pode me ensinar. Mas o Ray-Ban simplesmente ignora ele. Tem muito mistério, não. E ele vai até a Leika e fala, criança, prazer em te conhecer. E ele pensa, isso tá abaixo das minhas expectativas. Ela não sente intimidação alguma, mesmo na minha frente. E ela tá pronta pra atacar. Será que eu testo ela? E ele já saca a espadona dele, que faz até um vento em volta, de tão pesada que é. E todo mundo fica desesperado quando ele faz isso. Mas a Leika tá só encarando ele e fala, um grão-mestre da espada, esse velho? E ela se lembra do que ela estava aprendendo com o Escher. E ele fala, não se sinta amedrontada pela aura do seu inimigo. No momento que você saca a sua espada de medo, você já está derrotada. Manter a compostura em frente ao inimigo é crucial. E a gente vê que o Ray-Ban tem uma baita de uma aura, mas ela continua encarando ele confiante. Mas ele realmente dá um ataque e ela consegue defender na mesma hora. Um tanto quanto impressionante. E ele pensa, essa é a primeira pessoa que eu vejo tão jovem não correr de mim quando me aproximo dela. Normalmente eles já caem de medo
medo por causa da minha presença. Ou eles nem aguentam um tapinha leve da minha espada. E essa moça conseguiu segurar minha grande espada com esse palitinho aí. E ela tá se esforçando muito pra segurar o ataque dele. Parece que ela tem muita disposição pra ser uma guerreira. E ele enfraquece um pouco o ataque, né? E ela consegue tirar a espada dele. E ao invés de ele ficar puto, ele dá um sorrisinho pra ela. Mas ela continua indo pra cima dele. E ele pensa a mesma coisa que o nosso prota. Uma esgrima em que você se mexe como se fosse uma cobra. Por acaso, essa é a técnica da Revenia? Só que o Ray-Ban consegue facilmente defender todos os ataques. Enquanto isso, ele ainda tá com um sorriso na cara e fala: impressionante, criança. Mas depois ele só joga ela longe. E a espada cai da mão dela. E o Ray-Ban consegue render ela com a espada dele. Senhor Ray-Ban, por favor, pare! Lord Haberrock, diferente do seu filho, que é um covarde, você tem uma bem competente e brava filha. Então, essa criança aqui é discípula. E quando ele vira de novo pra ela e vai falar com ela, ela vê uma abertura e já mete um chutão nele. E consegue pegar a espada dela de volta. Só que ele já tava atrás dela e bota a mão na cabeça dela. Você até mesmo me contra-atacou enquanto eu tava distraído. Impressionante. E ela pensa: quando que você chegou aí? E ele fala: com o tempo você pode até rivalizar com a Revenia, sabia? Você pode, por favor, me guiar até o seu mestre? Ela fala: claro. E ela pensa: ele não é um homem normal. E dentro da carruagem, enquanto isso, ela pensa: ele revidou meu ataque mais forte como se fosse brincadeira de criança. E o meu pai tá sendo tão cauteloso próximo dele. O seu nome é Leica, certo? Sim, senhor. Esse seu amigo, como você se sente assistindo essa criança praticar? Eu sinto como se ele fosse um veterano na espada. Chamando alguém de 18 anos de veterano. De qualquer maneira, faz muito tempo que eu não passo por esse campo de treinamento. Eu já tive uma disputa aqui com um velho amigo meu. E o Lorde fala: e como seu amigo vai? Ele foi um bom homem, mas não está mais entre nós. Minhas condolências. Tá tudo bem, foi há 20 anos atrás. E a gente vê o Asher treinando com a espada dele, e a Leica se aproxima pra chamar a atenção dele. E quando ele olha, ele fica espantado pra ver quem tá lá. E ele pensa consigo mesmo: Ray-Ban, o que você tá fazendo aqui? É bom te ver, criança. Mas agora que eu parei pra pensar, o Ray-Ban um dia já foi o guardião do Haberrock. Quando o Haberrock ainda era jovem, durante o mandato do antigo Lorde, eu especificamente procurei o Ray-Ban pra cuidar dele. E o Asher tá todo nervoso, ele fala: mestre da espada, Ray-Ban. Você me conhece? Eu tava esperando tanto tempo pra te conhecer, sabia? E ele dá um sorrisinho, ele pensa: vamos nós, esse meu hábito. E o Asher pensa: testando as habilidades dos mais novos, né, Ray-Ban? De qualquer maneira, faz um longo tempo, não é? Mas na mesma hora que o Ray-Ban saca a espada, o Asher já consegue desarmar ele. Enquanto a espada dele cai, ele só olha pra essa cena muito extasiado. E o Ray-Ban se lembra de quando ele ainda tava treinando com o Asher na outra vida. E o Asher falou: essa técnica imperial aqui é só pra autodefesa. Não é nada comparado a você, Ray-Ban. Não é bem assim. A gente só tomou caminhos diferentes. Mas você atingiu outro nível. O Ray-Ban se levanta, se alonga. Que tal a gente ter uma partida, hein? Pelos velhos tempos? Parece bom. E no momento em que eles cruzam espadas, o Ray-Ban vê aquele olhar típico que ele tinha. E ele reconhece isso no Asher. E quando percebe isso, fica muito assustado. E o Ray-Ban fala: capitão da guarda. E o Asher fica muito assustado que ele reconheceu ele. E é isso dessa obra por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, não se esqueçam do like de verdade. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E quem comentar disciplina neles vai receber o coraçãozinho. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Falou!